No vídeo de hoje, vamos falar como é formada a dinâmica do caráter do Eneatipo 4 do Eneagrama, também conhecido como o individualista, o masoquista, o artista, o romântico, o profundo, o melancólico, o queixoso, o especial e diversos outros nomes. E por esses nomes, a gente pode ter uma ligeira noção de como que é esse eneatipo. Mas nesse vídeo, vamos entender de onde que essas características surgem e o porquê elas estão presentes nas pessoas do Eneatipo 4. E se você ainda não conhece a teoria do Eneagrama, vamos deixar linkados no card aqui em cima e na descrição do vídeo nossa playlist introdutória sobre a teoria. E vamos lá começar o nosso vídeo, antes que o tipo 4 comece a reclamar de alguma coisa por aqui, hein? Azar, vida, nunca mais iremos terra, Lipe. Ora, vamos, Hardy, pare de lamentar. O Eneatipo 4 faz parte da tríade emocional do Eneagrama, junto aos tipos 2 e 3. Como já vimos em vídeos anteriores, esse grupo possui a sua estrutura fundamental enraizada na autoimagem, que é construída e moldada a partir das relações interpessoais mais significativas. O direcionamento dessa energia emocional do Eneatipo 4 é para o mundo interno, para si mesmo. Isso significa que esse eneatipo se conecta intensamente com seu mundo emocional, pois encontrou nesse refúgio uma maneira de sobreviver à realidade. Esse eneatipo acaba sendo conhecido como individualista. Porém, o individualismo desse tipo está na sua interiorização intensa, que transforma e internaliza profundamente as suas relações e a realidade externa de acordo com a sua própria ótica interna. A paixão ou vício emocional que forma o caráter deste eneatipo é a inveja. Podemos entender a inveja aqui como um vício emocional, um apego afetivo a um sentimento primário de falta, privação e escassez. Enquanto o tipo 3 se apega narcisicamente a uma autoimagem elevada, idealizada e positiva, o tipo 4 possui um intenso sentimento de frustração em relação à autoimagem, que acaba por ser minada e corroída pelo seu próprio olhar, que se apega e se direciona apenas para suas falhas e para aquilo que ele não possui ou não é. Esta autoimagem autonegadora pode fazer com que o tipo 4 se sinta inadequado, deslocado, diferente, estranho ou até mesmo envergonhado de si mesmo. Esta vergonha surge como uma resposta do superego diante do sentimento de raiva em relação ao outro, que supostamente teria o que o tipo 4 supostamente desejaria. Essa raiva ou esse ódio se reverte e retorna dirigido a si mesmo, empobrecendo e tornando sua autoimagem bastante negativa. O tipo 4 terá um superego rígido, semelhante ao do tipo 1. Entretanto, o padrão que o tipo 4 se exige é mais estético do que ético, pois tem mais referência às aparências e à autoimagem do que a padrões morais e de conduta. A paixão da inveja causa um doloroso sentimento de insatisfação, dando para esse tipo a constante sensação de não conseguir preencher e completar a sua autoimagem de maneira suficiente e satisfatória, pois o olhar da falta e da comparação o faz se apegar ao inalcançável. Essa frustração aparece como resultado da maneira da operação do desejo nesse eneatipo. O desejo do tipo 4 é um super desejo, ou seja, se trata de uma ânsia, de um apetite voraz em relação à realidade, como tentativa de compensação ao sentimento de escassez e ao medo da perda. Porém, esse super desejo é inconscientemente fadado à frustração, pois as altas expectativas e a grande idealização e romantização que esse tipo coloca naquilo que lhe falta, já o coloca em uma posição de inferioridade e de distanciamento de suas satisfações. Sendo assim, o seu superdesejo faz com que ele passe a sentir que a sua satisfação é algo da ordem do impossível e inalcançável, gerando sempre uma intensa carga de sofrimento para ele. A partir disso, esse tipo passa a tender a quase sempre enxergar o copo meio vazio, ao invés de meio cheio. Quando falamos na carência do tipo 4, estamos falando da constante presença e antecipação do sentimento de ausência e abandono.
O sofrimento por não conseguir ser ou ter aquilo que ele imaginariamente gostaria gera nele uma postura até mesmo vitimista diante da realidade, pois ele se percebe como injustiçado ou penalizado por não conseguir se sentir satisfeito, bem como também possui a impressão de ser sempre mais afetado e desafortunado que o outro. Daí surge uma postura queixosa, reclamona ou até mesmo pessimista, onde ao expressar seu constante descontentamento, ele inconscientemente obtém a sensação fantasiosa de se vingar do mundo por suas frustrações. A fixação ou distorção cognitiva do ENEA tipo 4 é a melancolia. Esse auto-engano está baseado na crença que associa a tristeza ou a dor e sofrimento à felicidade, satisfação ou prazer. A estrutura melancólica, na teoria freudiana, possui ligação com o processo do luto, seja ele de um objeto perdido, de uma pessoa perdida ou de um ideal perdido. No caso da melancolia, o sujeito passa a se identificar com o objeto perdido, sendo então capturado por um desejo de autodestruição e culpa. Podemos notar que a atitude idealizadora, romântica, fantasiosa, exigente e até mesmo utópica desse tipo é resultante também dessa fixação melancólica que passa a perseguir aquilo que está distante, perdido ou impossível. Em oposição ao ENEA tipo 8, que possui um modelo de funcionamento sádico em termos psicanalíticos, o tipo 4 funciona a partir de uma ótica masoquista, no sentido de obter certos ganhos secundários através da dor e do sofrimento, passando então a vincular o sofrimento com satisfação. É como se ao se colocar na posição de vítima do mundo e das situações, este tipo conseguisse alguma atenção e algum retorno afetivo externo, que ele não consegue encontrar dentro de si, por conta do seu superego tão castigador. Por conta disso, o tipo 4 acaba se concentrando e se apegando às suas dores, mergulhando intensamente nas emoções que elas lhe trazem, pois de alguma forma ele sente que a mesma intensidade do seu sofrimento seria fantasiosamente a mesma intensidade de amor, carinho, cuidado e afeto que ele receberia do outro. Amor e carinho esses que ele sente bastante falta e receio de não ter ou de perder de alguma forma. Essa ânsia pelo amor do outro e o intenso medo da separação reforça essa necessidade de comover o outro para assim conseguir atenção e evitar qualquer sensação de frustração ou desamparo emocional. Este eneatipo é considerado como o mais emotivo e sensível no eneagrama, justamente por conta dessa intensidade e profundidade que ele experiencia tanto a realidade externa como principalmente a realidade interna. Este sentimentalismo e esta intensidade emocional traz para este tipo uma tendência a se conectar com o universo artístico. Isso não significa que todas as pessoas deste tipo serão de fato artistas, ou que todo artista terá este eneatipo. Porém, é bastante comum para esse tipo conseguir encontrar validação, conforto e identificação em obras artísticas, sejam elas produzidas por ele ou não. Este apreço e interesse pelas artes acentua a característica melodramática do seu caráter, que vivencia as situações reais e imaginárias de maneira profunda, subjetiva, platônica e até mesmo fantasiosa ou trágica. A arte também consegue ser uma boa maneira de expressão para este tipo, que geralmente costuma se sentir bastante incompreendido. O tipo 4 é bastante romântico, no sentido original da palavra, e ele pode ser até mesmo fantasioso, muitas vezes também sendo bastante criativo. Pode ser comum para esse tipo uma tendência aparentemente contraditória, de uma atitude de superioridade em relação aos seus gostos, imaginação, refinamento e criatividade, trazendo para ele uma certa aura de gênio incompreendido que advém dessa postura mais vitimista perante as suas frustrações. Essa sensação de superioridade aparece algumas vezes em uma tentativa de compensar o seu sentimento de ódio a si mesmo, que emerge dessa sua relação conflituosa com a sua autoimagem negativa. Outra característica interessante do eneatipo 4 é a sua tendência a se identificar com o sofrimento do outro, podendo fazer com que ele seja bastante atento, bom ouvinte, compreensivo e até mesmo defensor daqueles que ele se compadece. O tipo 4 pode ser considerado o tipo que acolhe, aprecia e às vezes até romantiza tudo aquilo que a sociedade geralmente descarta, teme, rejeita ou prefere não lidar, podendo ter interesses por assuntos mais mórbidos e sombrios. Este tipo também pode se identificar e até mesmo auxiliar bastante grupos injustiçados ou excluídos da sociedade. Algumas vezes, essa postura auxiliadora e generosa pode ser um dos mecanismos de autofrustração deste tipo, pois algumas vezes ele pode se colocar em situações onde ele inconscientemente percebe que não terá um retorno ou reconhecimento esperado.
Essa dinâmica pode tornar este tipo um tipo bastante apegado e dependente em suas relações, pois por mais que ele esteja direcionado para si mesmo, a negativação e autoflagelamento de sua autoimagem faz com que ele dependa do outro para se manter neste ciclo de vitimização, comparação e frustração. Infelizmente, algumas pessoas deste tipo podem atrair relações que confirmem a posição que ele dá a si mesmo de vítima injustiçada, o que pode fazer com que ele acabe vivendo situações abusivas. O mecanismo de defesa mais presente no eneatipo 4 é a introjeção, que pode ser descrita como a introdução de objetos da realidade externa na realidade interna e psíquica do sujeito através da fantasia. Melanie Klein explica que o mecanismo de introjeção surge quando o bebê atribui certas fantasias e características onipotentes ou sobrenaturais aos objetos externos, classificando-os em seu mundo interno como objeto bom ou objeto mau. Esse objeto vai ser bom quando ele satisfaz as suas necessidades no momento em que aquele sujeito deseja, como se esse objeto fosse uma fonte eterna e inesgotável de satisfação. E esse objeto vai ser visto como ruim quando o sujeito sente que ele é fonte eterna de frustração e insatisfação, ou seja, quando ele sentiu que não houve uma satisfação imediata do seu desejo e da sua vontade. Essas características posteriormente são transferidas para outros objetos, na medida em que ocorre substituição por um outro. Por exemplo, a substituição do seio materno pelo próprio polegar ou chupetas ou brinquedos. No caso do tipo 4, o que ocorre é que a internalização das frustrações e rejeições em suas relações primárias gera essa característica autonegativa do seu ego, que tende a se identificar e internalizar sua própria imagem como um objeto mau, tornando sua própria autoimagem depositária de sentimentos destrutivos e anuladores. Isso é compensado, então, pela necessidade e dependência de reconhecimento externo. Geralmente, na infância, o tipo 4 pode ter passado por situações reais ou imaginárias que o fizeram experimentar uma sensação de abandono, frustração, privação ou perda. Pode ser que no momento inicial da vida dele, ele tenha experimentado uma espécie de plenitude que de algum modo se perdeu devido a alguma situação familiar, seja a perda de algum parente ou a chegada de um irmãozinho, por exemplo, que na visão do tipo 4 poderia ter algum tipo de privilégio de tratamento ou predileção. Essas situações podem ter feito a criança se sentir vítima, gerando dessa forma um sentimento de frustração que culminou em uma sensação de não ser mais tão amado ou de inadequação para com os demais com quem ele passou a se comparar. Resumindo a dinâmica do caráter do eneatipo 4, podemos dizer que a paixão da inveja faz o tipo 4 sentir um desejo profundo e intenso de ser amado e reconhecido pelo outro. Essa conexão com esse desejo é tão forte que faz com que esse tipo sinta que esse desejo é da ordem do impossível e inalcançável, o que faz ele se sentir bastante carente. E com isso, ele passa a desejar aquilo que os outros possuem ou desejar ser aquilo que os outros são, pois toma os outros como referencial para se perceber de maneira inferior, insuficiente ou faltoso. O retorno e afeto externos que essa carência proporciona alimentam a fixação na crença de que essa dependência do outro evita que ele perca ou se separe deste outro. Para romper com esse ciclo vicioso, o eneatipo 4 precisa entrar em contato com a sua virtude, a equanimidade. Essa virtude é sobre conseguir equilíbrio, constância e neutralidade emocional. Ao deixar de lado a sua postura queixosa, pessimista e mais negativa do seu ciclo vicioso, o tipo 4 vai conseguir desfrutar e perceber a vida de maneira mais neutra, imparcial e realista, sem a lente escurecida habitual. A neutralidade também ajuda esse tipo a evitar comparações e a crença errada de que alguns são melhores ou piores do que ele. Essa tranquilidade, serenidade e estabilidade emocional ajuda o tipo 4 a se concentrar e realizar coisas que farão com que ele se sinta mais útil, capaz e melhor consigo mesmo, percebendo que não precisa depender tanto do outro para se mobilizar e ir atrás do que ele deseja, e que a vida não é apenas sofrimentos e injustiças. Tipo 4 social, vergonha. Aqui, a paixão da inveja se mistura à energia do instinto social, criando um tipo 4 que se sente peculiar em relação às outras pessoas. Existe um profundo sentimento de inferioridade quando este subtipo se compara às outras pessoas. Ao mesmo tempo que se sente peculiar e diferente, se sente também menos valoroso, inadequado e até mesmo injustiçado. Por esse motivo, a palavra vergonha resume em certo grau este subtipo, que tende a se sentir rejeitado em função de sua aparência ou mesmo de outros aspectos que ele julga importantes e que mostrariam debilidades ou defeitos internos.
O medo de rejeição por parte dos grupos faz com que este subtipo tenha tendência a evitar fazer parte deles, mesmo que possa ser este o seu desejo. Pode haver ainda uma sensação constante de saber identificar quando está sendo rejeitado pelos outros. Existe então certa tendência autossabotadora, bem como também um comportamento autopunitivo nesse subtipo. O juízo comparativo que aparece tende a fazer sempre com que ele se sinta em certa medida inferior aos padrões convencionais. Mesmo que exista por parte dele o desejo de estar entre os ditos populares, esse subtipo acaba achando que não tem o que é necessário para tal, alimentando esse sentimento de inadequação que culmina em um comportamento autopunitivo de lamentação. Esse é o tipo 4 que despeja todo o seu ódio contra si mesmo, resultando em um grande sentimento de culpa ou até mesmo tristeza. Esse é o subtipo que aprendeu a controlar o seu ódio, transformando ele em lamentações e sofrimento, assim poupando aqueles que ele admira, inveja ou ama em função de uma exagerada dependência afetiva dos mesmos. Tipo 4 sexual. Competição. Aqui, a paixão da inveja se mistura à energia do instinto sexual, criando um tipo 4 que é intensamente competitivo. Este é o subtipo que tenta se desprender do profundo sentimento de vergonha característico do tipo 4, em função da autoimagem negativa que cultiva de si mesmo. Dessa forma, este subtipo se conecta mais com a energia raivosa em relação aos objetos e realidade externa, conseguindo assim agir de modo a conquistar seus desejos mais profundos através da contestação. Este movimento é uma tentativa que este subtipo faz de transformar a dor da rejeição ou da falta do que ele pretendia conseguir dos outros em raiva, que logo se mascara em competição. Sua tendência competidora pode inclusive fazer esse subtipo se envolver em disputas de cunho amoroso ou também no âmbito de amizades. Dependendo do nível de desenvolvimento desse subtipo, a tendência competidora e impositiva pode se converter em ódio, fazendo com que dessa forma esse subtipo possa subjugar ou até mesmo tentar diminuir de alguma forma as outras pessoas, com o intuito de diminuir ou mascarar sua própria autoimagem negativa. Esse é o subtipo que pode ter absorvido um comportamento infantil que relaciona o choro mais alto, a birra mais feia ou a reação mais queixosa como forma de conquistar aquilo que ele deseja dos outros. Tal qual o ditado, quem não chora não mama. Esse comportamento, sendo transferido para a vida adulta, pode culminar num sentimento de frustração e uma certa falta de tato para lidar com o sentimento de rejeição, podendo reagir de forma até violenta, pois sente a necessidade intensa de receber uma atenção diferente, imediata e especial das outras pessoas, principalmente daquelas mais íntimas. Tipo 4, autopreservação. Tenacidade. Contratipo. Esse subtipo é considerado o contratipo do eneatipo 4. Isso porque ele vai direcionar a sua energia para a sua autopreservação, diferente da tendência mais natural do eneatipo 4, que é de se direcionar para as relações e para a autoimagem construída nelas. Como todo contratipo, este será bastante diferente do que o tipo 4 geralmente é. Este será o subtipo que menos demonstrará suas queixas, lamentações e que vai evitar a todo custo chorar e externalizar suas insatisfações. Este tipo tenta transformar sua capacidade de suportar suas dores e sofrimentos em uma imagem heróica e virtuosa de alguém forte e resistente. É como se ele buscasse, até contraditoriamente com a noção de autopreservação, situações difíceis, arriscadas ou que sejam potencialmente geradoras de sofrimento, para se provar como forte e resistente a elas. Esse comportamento mais arriscado acaba atraindo a atenção e preocupação de outras pessoas, e isso acaba por satisfazê-lo de alguma forma, tanto por conta da intensidade proporcionada pela situação, como também pela crença que através disso ele esteja punindo os outros pelo seu próprio sofrimento suportado. Esse é um subtipo que possui um ciclo de desejar, conquistar e destruir, para assim partir para outro ciclo mais interessante ou satisfatório, pois por conta dessa necessidade neurótica da inveja, esse tipo acaba adotando certas atitudes destrutivas ou autossabotadoras para se manter nesse estado de carência e espera. Esse subtipo também pode estar bastante ligado às necessidades materiais e até mesmo ser um pouco materialista, desejando ter luxo e coisas que reforçam as características de diferenciação dele dos demais através da aquisição de bens materiais cobiçados. Entretanto, ele dificilmente vai se sentir satisfeito, por conta do seu desejo estar sempre abraçando aquilo que ainda não possui. E o contrário também pode acontecer, quando ele abre mão desse status material para se mostrar como alguém idealista e diferente da sociedade de consumo.
O vídeo de hoje termina aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar com quem tem interesse nesse assunto. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo.